Bom, sou eu de novo aqui, Ernesto Augusto Garbi. A gente vai falar nesse vídeo um pouquinho sobre os temas prioritários que vão ser abordados no nosso congresso. Esses temas prioritários, a gente vai acabar transformando eles em táticas de desenvolvimento da sua empresa. Por exemplo, vamos imaginar que a gente fale sobre a falta de caixa, que normalmente afeta muito as empresas pequenas. De repente, com planejamento financeiro, um fluxo de caixa, o real cálculo da necessidade de capital de giro, a gente consegue transformar em ações práticas para que você consiga não ter esse tipo de problema. Outra situação, né, que a gente poderia citar seriam as baixas vendas em alguns períodos do ano ou dependendo da situação, né, de crise, etc. Até porque depende muito do próprio empresário essas vendas. E se a gente pensar em criar uma estruturação do departamento comercial, transformar em uma produção de vendas. O que seria uma produção de vendas? É que nem você tem a tua produção lá, você tem uma indústria, você produz um produto, a gente imaginar que essa produção existe uma necessidade de investimento, um investimento em uma máquina, investimento em uma pessoa, investimento em energia, etc. A venda, ela também é assim, você precisa investir para que ela aconteça. Você precisa ter pessoas, você precisa ter telefonemas, você precisa ter visitas a clientes, você precisa ter toda uma estruturação. E essa estruturação a gente vai, se acabar sendo, né, um tema prioritário, abordado pelos palestrantes, transformar ela numa tática para que você tenha sucesso. Outra situação que eu poderia citar seria a questão de sociedade, sócio, ajuda ou atrapalha, de que forma que a gente pode potencializar uma sociedade. Com certeza isso aí vai ser trabalhado pelos nossos palestrantes. Uma outra situação que a gente verifica muito, né, às vezes tem duas empresas muito similares, suas raízes parecidas e tal, e uma tem sucesso, outra não tem. Por que isso acontece? Principalmente porque existem diferença entre uma pessoa e outra, um empresário e outro. Existem características de um empresário que são diferentes da característica de outro empresário. O senhor Marcos Hashimoto, ele é da Pequenas Empresas, Grandes Negócios, ele vai estar falando um pouquinho sobre algumas dessas características e como que essas características influenciam cada um dos empreendedores. E principalmente ele vai citar quais são as principais características para se ter sucesso na vida profissional de vocês empresários. E no final a gente vai ver dessas características como transformar isso em ações, passo a passo, né, para vocês transformarem essas características em ações. Por exemplo, né, a perseverança, eu acredito que seja uma característica muito importante para os empresários, quer dizer, não desistir tão facilmente de algum ideal, alguma coisa. Diferente ser perseverante de ser teimoso, a gente tem que ter alguns cuidados. A teimosia não vai acabar levando a gente para os nossos objetivos. A perseverança significa a gente acreditar, a gente se manter fiel à nossa ideia, não desistir. E como a gente pode colocar um prazo para a gente continuar se motivando, né, nessa nossa ideia. A gente vai tentar ensinar, né, um passo a passo, um planejamento para que a gente consiga colocar essas prioridades em alguma forma, né, que a gente siga o nosso ideal. Além do que, é importante que a gente tenha os nossos resultados, né, e esses resultados eles sejam os mais satisfatórios possível, né, e a gente não se desmotive quando os resultados não são os ideais. Tá? E é isso que acontece. Então, a perseverança, ela deixa de acontecer quando a gente se desmotiva. E como buscar o ideal e estratégias mais eficientes? Então, a gente pode pensar em uma ferramenta que nos facilite com que a gente não perca o foco das nossas ações. Tá? Eu sugiro, normalmente, nesse caso, que a gente faça um agendamento prévio dessas ações que a gente vai realizar. A agenda do Google me ajuda muito nisso daí, quer dizer, é um ótimo mecanismo para que a gente não desista. Então a gente vai elencar lá na agenda, a gente vai colocar na agenda todos os deadlines, né, os prazos finais para as nossas metas. E, além disso, colocar lá todas as ações necessárias para que a gente cumpra essa meta. A gente tem que até cuidar para não confundir o que é um objetivo, que é uma meta, e o que é uma ação. Então, o objetivo é, eu desejo lucrar mais, eu desejo lucrar 100 mil reais, ou 100 mil reais naquele mês, eu desejo aumentar o faturamento. São diversos desejos. Eu desejo vender mensalmente 200 mil reais. Isso são objetivos, é muito bacana, né? Mas isso não acontece se não tiver ações. E é fácil a gente confundir o objetivo com a ação, mas depois que a gente entender bem certinho quais são as ações,
a gente vai conseguir transformá-las nos nossos objetivos. Por exemplo, o que seria uma ação se eu quero vender 200 mil reais? Para vender, eu preciso, de repente, visitar clientes. Ok, além de visitar clientes, eu preciso ligar para esses clientes, eu vou telefonar para os clientes. Ou eu preciso de ajuda, então, para vender 200 mil reais, sozinho eu não consigo, eu vou contratar representantes. Percebe? Contratar, telefonar, visitar, são verbos de ação. Esses verbos, eles vão fazer com que a gente se mexa, com que a gente oportunize o atingimento dos nossos objetivos. E aí nascem as nossas metas. Se eu preciso por exemplo, para faturar 200 mil reais, eu preciso de representantes para me ajudar, tá? Eu tenho um representante, aquele um representante vende 20 mil reais, ok? Eu quero faturar, eu quero vender 200 mil reais no mês. Se ele vende 20 mil, então eu preciso de 10 representantes. A minha meta é contratar 10 representantes. Então, fica fácil da gente transformar isso em ações. E isso tudo a gente consegue colocar na agenda. A gente coloca na agenda, até dia tal eu preciso contratar um representante. E em um mês, se eu preciso contratar 10 representantes, eu preciso contratar 2 a 3 representantes por semana para conseguir atingir a minha meta e ter o nosso tão sonhado objetivo de vender 200 mil reais. E isso é o que vai te dar o resultado tão esperado. O resultado, vocês lembram que eu já comentei, resultado igual a lucro na cabeça do empresário. Eu vou agradecer aqui, para não estender demais, agradecer pela atenção de todos vocês e comentar rapidamente, né, o nosso próximo vídeo a gente vai falar um pouco sobre os palestrantes que vêm aqui no Conapegni falar com vocês, ok? Um abração, até mais, tchau, tchau.